Eu sou a Tamires, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma das bases intervencionistas da TCC, que diz respeito à identificação e modificação e manejo de pensamentos automáticos. Pelo que eu estava vendo lá nas inscrições, muita gente que está aqui ainda é estudante. E desses que ainda são estudantes, eu não sei quantos já tiveram a disciplina teórica da terapia cognitivo-comportamental e quais ainda não tiveram, tá bom? Quem ainda não teve a teoria, quem ainda não entrou em contato com a teoria da terapia cognitiva, eu sugiro que vocês entrem depois lá no meu Instagram, no link onde vocês fizeram a inscrição para cá, tem um link de uma gravação de uma aula de introdução à terapia cognitiva. E aí, então, eu sugiro que quem ainda não teve contato com a disciplina na faculdade, assista essa aula, que é uma aula bem introdutória. Acredito que a maioria que esteja aqui já fez o primeiro workshop, que é aquela aula que está disponível lá, e está aqui para a gente dar seguimento, mas quem está chegando agora tem esse recurso disponível lá para vocês. Quem já é terapeuta cognitivo, ou quem está em formação para ser um terapeuta cognitivo, ou já está no 5º ano, aí durante o período dos estágios clínicos, né, que a pandemia veio para atrapalhar um pouquinho, mas que já está nesse momento da formação, talvez vai chover um pouquinho molhado para vocês, mas não custa nada a gente retomar esse conteúdo, já que ele é de extrema importância e é uma das primeiras intervenções que o terapeuta cognitivo faz com os seus pacientes, tá legal? Então, o que a gente vai discutir aqui nada mais é do que uma conduta e uma prática clínica, tá? Se você tiver um pouquinho de dificuldade por não ter tido a disciplina ainda na faculdade, dê uma lida na introdução à TC, assista a aula de introdução à TC, que vocês vão entender que esse é um dos primeiros passos. Bom, vamos lá. Por onde a gente começa, né, a falar de identificação e modificação de pensamentos automáticos? Primeira coisa, a gente precisa entender que em terapia cognitiva, o nome já diz, terapia cognitiva, cognição, pensamento. Então, o pensamento é a nossa matéria-prima ali e o nosso objeto de intervenção como sendo terapeutas cognitivos. É a respeito do nível cognitivo, do nível de atribuição de significado que as pessoas dão e fazem as coisas, que nós trabalhamos e atuamos com os nossos pacientes. E aí, para falar, então, que a terapia cognitiva trabalha com uma ideia de pensamento, e é com isso que a gente vai manejar durante as sessões com os nossos pacientes, é importante a gente entender que existem níveis cognitivos, tá? Existem níveis do nível mais superficial ao nível mais profundo. Então, o que eu costumo utilizar como um recurso para explicar para as pessoas sobre esses níveis cognitivos, né? Então, imaginem que nós temos um nível que é o mais superficial, que é aquele que fica mais acessível, aquele que fica mais aparente e mais maleável de ser identificado e de ser modificado. Esse nível mais superficial são os pensamentos automáticos, que são sobre ele, que é sobre ele que a gente vai discutir na aula de hoje. Depois, um pouco mais profundo que o pensamento automático, e isso, gente, é a nível todo mundo, tá? Todo mundo tem pensamento automático, todo mundo tem esses 3 níveis de cognição. Um nível um pouco mais profundo que os pensamentos automáticos são as nossas crenças intermediárias, que são regras, suposições, né, que nós criamos e aprendemos e estabelecemos durante a nossa vida toda, e que é um pouco mais difícil de ser acessada e um pouco mais endurecida para ser modificada, tá legal? Só que nós temos 3 níveis. O mais superficial são os pensamentos automáticos, depois a gente tem as nossas crenças intermediárias, que são essas regras e essas suposições que a gente desenvolve durante a nossa vida toda, e todo mundo tem um monte. Já adianto aqui para vocês. O nível mais profundo, dentro dessa ideia do modelo cognitivo, são as nossas crenças centrais. O que são as nossas crenças centrais? São ideias globais e rígidas, muitas vezes inflexíveis, que nós temos sobre nós mesmos. Então, imaginem que se a gente fosse entrar nisso, ia dar aí um monte de hora de aula, mas vamos tentar focar nos pensamentos automáticos, mas é importante contextualizar vocês para entenderem o porquê a gente começa pelo PA de pensamento automático. Imaginem uma cebola, e aquela casca da cebola, marronzinha, douradinha, depende da cebola, aquela casca ali que a gente passa a mão e ela sai, às vezes só da gente relar na cebola ela sai, imaginem que aquilo fosse os nossos pensamentos automáticos. Então tá ali no nível mais superficial, é o que tá exposto, é o que tá de mais fácil acesso, tá bom? Quando a gente vai descascando essa cebola, ela tem várias camadas, né? Quem nunca descascou uma cebola tá descobrindo essa informação agora. Ela tem várias camadas. E imaginem que essas camadas ali, intermediárias, são o que a gente chama de crenças intermediárias, que é o que fica ali entre a crença central e entre os pensamentos automáticos. É o que fica ali, o nome mesmo já diz, intermediando todos esses construtos.
Imaginem que aquele núcleo da cebola, quando a gente vai tirando todas essas camadas, e lá no meio tem aquele núcleo protegido, cuidado, aquelas são as nossas crenças centrais. Então, imaginem que para a gente acessar elas, a gente precisa passar por outros 2 níveis, né? Que são mais difíceis. Então, quanto mais eu vou me aprofundando, mais desafiante é para o indivíduo reestruturar, né? Tanto essas crenças centrais como essas crenças intermediárias. Então, o que a gente vai falar hoje, gente, é essa casca da cebola. É aquilo que está mais disponível, é aquilo que está mais acessível, a princípio, pro terapeuta, tá bom? Talvez alguma das coisas que eu diga aqui hoje, vocês mesmos possam refletir, mas a ideia é trazer a prática clínica, tá bom? E não como uma intervenção para que vocês pensem sobre os pensamentos automáticos de vocês, e sim como nós, terapeutas, e vocês, estudantes de psicologia, que também estão aqui como maioria, manejam e desenvolvem todas essas informações, tá? Bom, se eu falar PA, tá, gente? É de pensamento automático, tá legal? Então, pensando na ideia do modelo cognitivo, o que a terapia cognitiva faz? A gente entende que é a forma como nós interpretamos as coisas, né? Que é o que vai desencadear como a gente vai se sentir, como a gente vai se comportar e quais seriam os componentes, inclusive fisiológicos, diante disso. Então, imagina aqui, eu tenho uma cascata. Eu estou em uma situação, essa situação me gera uma interpretação. Essa interpretação, que é o meu pensamento automático, gera uma emoção, e essa emoção gera um comportamento e gera uma consequência de algum sintoma fisiológico. Para eu mudar como eu me comporto, eu preciso mudar como eu interpreto. Para eu mudar como eu me sinto, eu preciso mudar como eu interpreto. Já que nós não conseguimos mudar a situação. A situação é o contexto, é a realidade, e muitas vezes a gente não tem acesso a ela, né? E sim, o que a gente pode é tornar e ter uma interpretação mais real, mais pautada na realidade, e que seja menos distorcida e menos disfuncional, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a terapia cognitiva entende que é essa interpretação, é esse pensamento que eu tenho sobre as coisas que vai desencadear todo o resto. E por isso que ele é o nosso campo de trabalho. O que acontece? Pessoas que têm condições psicopatológicas, pessoas que têm algum transtorno, que tenha depressão, que tenha TAG, que tenha pânico, que tenha toque, que tenha um transtorno da personalidade, enfim, pessoas que têm condições de transtornos psicológicos, naturalmente, nós entendemos dentro da terapia cognitiva que elas têm interpretações costumeiramente errôneas sobre situações que podem ser neutras ou mesmo situações que são positivas. Então, pessoas que já têm transtorno, seja ele qual for, entende-se, e até no modelo de psicopatologia, teórico, inclusive, né, que a gente utiliza a partir dos manuais de diagnóstico estatístico, que nós utilizamos como referência o DSM-5, essas pessoas têm uma tendência e uma mudança nesse nível cognitivo, emocional e comportamental, tá? E aí, quando o indivíduo chega pra gente para o tratamento, o que o clínico precisa saber? Identificar, examinar criticamente todos esses erros, né, esses erros cognitivos, essas distorções cognitivas, para que, então, esse indivíduo tenha uma melhora clínica e uma melhora do seu quadro geral, tá bom? Bom, tá bom, Tamires, então me explica. Eu entendo que é a forma como eu interpreto as coisas. Mas o que é esse tal de PA? O que é esse tal de pensamento automático que vocês, terapeutas cognitivos, falam tanto? Nada mais é do que um fluxo de pensamento que acaba coexistindo, ou seja, existindo ao mesmo tempo que o nosso nível de consciência. Então, o que acontece? Vocês estão aqui, em plena quarta-feira, me ouvindo falar de uma coisa maluca dessa, de pensamento automático. Quem nunca teve isso na faculdade, está ouvindo eu dizer tudo isso. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, ou no que está acontecendo no contexto de vocês, mas ao mesmo tempo de vocês estarem atentos e prestando atenção em algo e conscientes sobre algo, é um fluxo paralelo. É um fluxo de pensamento que coexiste com a nossa consciência. E aí, imaginem que esses pensamentos automáticos, nós não estamos atentos a eles. Nós não estamos, muitas vezes, atentos a julgar se eles são verdadeiros ou não, se eles são distorcidos ou não, se eles são funcionais ou não. A gente simplesmente dá como verdadeiro e acredita como se ele realmente fosse verdadeiro, e temos todas as consequências disso. Então, imaginem que os PAs são, na verdade, é um fluxo de pensamento que vai coexistir com a nossa consciência, tá bom? E a gente tem pouco conhecimento sobre a sua existência. E isso, gente, para TC, é para todo mundo. Todo mundo funciona dessa forma, todo mundo tem pensamento automático. A única diferença é que quem faz terapia cognitivo-comportamental aprende maneiras, técnicas e intervenções para entender melhor sobre esses pensamentos automáticos e conviver de uma maneira mais funcional com eles, tá bom? E aí, na verdade, assim, quando a gente identifica esses pensamentos automáticos, testar esses pensamentos automáticos, né, acaba sendo um movimento que, muitas vezes, sozinho, a gente não vai conseguir ter ferramentas para isso. Então, quando o indivíduo vem para a terapia, ele muitas vezes nem sabe, nunca nem ouviu, não sabe nem o que é. E como a ATC, ela é psicoeducativa, a gente vai explicar para o paciente exatamente do jeito que eu estou falando para vocês.
tá bom? Que é um fluxo que coexiste com a consciência, que nós não estamos atentos àquilo que a gente pensa, e que na terapia nós iremos aprender ferramentas para identificar esses pensamentos automáticos e saber avaliá-los de maneira consciente e de maneira estruturada. Gente, uma coisa que é importante avisar vocês. Eu tô falando de pensamento, reavaliar pensamento, etc, etc, mas eu não tô falando que fazer terapia cognitiva é pensar positivo. Isso é muito bom frisar. Não tô falando que tudo a gente tem que, paz e amor, good vibes, tudo positivo, tá tudo lindo, porque às vezes não tá. E a gente precisa interpretar a situação da maneira mais real e mais pautada naquilo que nós temos de objetivo, tá bom? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu não sei se já aconteceu, mas vamos imaginar que vocês fizeram uma prova na faculdade. E aí vocês fizeram uma prova e estavam esperando ir super bem. E aí a situação é receber a nota da prova. E aí vocês olharam a nota da prova e provavelmente vocês podem ter vocês tiraram uma nota baixa, vamos pensar nisso. E aí eu olhei para a prova e falei: "Meu Deus, que burra, que idiota que eu sou, como que eu tirei isso? Eu sou uma incompetente. Eu vou pegar DP. Olha só, onde já se viu isso? Nas outras disciplinas eu tirei 9, 10, na prova da Tamires eu tirei 4. Onde já se viu isso? Que pessoa mais incompetente que eu sou, que burra." Provavelmente posso ter pensado isso. Pensar desse jeito pode me gerar quais emoções? Posso ficar ansiosa, eu posso ficar tensa, eu posso ficar nervosa, eu posso ficar incomodada, eu posso ficar com raiva da Tamires, inclusive, eu posso, enfim, sei lá, sentir qualquer coisa que esteja envolvida nessa situação. Eu posso ficar triste, né? Muito bem, Lilian. Eu posso ter várias respostas a esses pensamentos automáticos. E aí, o que eu posso fazer de comportamento? Qual seria o meu comportamento nessa situação? Sei lá, eu poderia chorar, de raiva, de tristeza, eu poderia ligar para um amigo e desabafar, eu poderia, sei lá, pegar, abrir uma cerveja e falar, eu vou beber para esquecer meus problemas, sei lá, o que a pessoa poderia fazer de acordo com a história dela. Mas vocês entendem que se a pessoa tirou notas boas em todas as outras matérias, não vai ser uma prova que vai definir que ela é incompetente, ou que vai definir que ela é burra, ou que vai definir que ela é uma catástrofe, ou que ela é uma péssima aluna, piriri, pororó. Mas o que acontece? Na hora, o indivíduo aceita isso como uma verdade absoluta, porque ele não para questionar aquilo que ele está pensando. Ele não para conscientemente para falar, bom, realmente, não tirei uma boa nota, não fui bem nessa prova, mas isso não quer dizer, e isso não invalida todo o meu esforço, todo o meu resultado que eu tive nas outras disciplinas. Talvez eu precise me dedicar mais, ou talvez eu precise ler melhor, ou talvez, sei lá, qualquer que seja a consequência. Mas na nossa vida cotidiana, pessoas que não são terapeutizadas cognitivamente, não fariam essa interpretação racional da coisa, né? Não traria para um crivo de questionar, será mesmo que eu sou burra porque eu tirei 4 nessa prova? Não necessariamente isso define se eu sou burra, se eu sou inteligente, se eu sou isso, se eu sou aquilo, mas eu já acredito que seja, e já atribuo isso como uma verdade absoluta, tá? Esses pensamentos automáticos, gente, eles surgem de maneira espontânea. Ele é involuntário. Você não para pensar o que você vai pensar, tá? E a partir do momento que nós temos, como pacientes, pessoas que têm crenças muito bem identificadas, a gente já consegue até fazer uma previsão de como ela vai interpretar as situações. Então, se eu tenho uma crença central, lembram lá do núcleo da cebola, de que eu sou um fracasso, ou de que eu sou incompetente, ou de que eu não sou amada, ou de que eu sou uma pessoa ruim, seja lá qualquer que seja a minha crença central, e se ela está ativada, né, que é a forma como a gente discute em terapia cognitiva, quando isso está aflorado ou teve alguma situação ativadora, enfim. A probabilidade de eu interpretar as situações com esse viés de que eu sou sempre um fracasso, de que eu nunca dou conta, de que as coisas são assim, de que eu não sou amada, de acordo com a minha crença, é muito previsível. Tá? Então, geralmente, o indivíduo ele vai desencadear essas interpretações de maneira muito relacionada com as crenças que ele tem de forma ativada. E aí, o terapeuta, dentro desse movimento, ajuda o paciente a identificar esses pensamentos, né? Que distorcem muitas vezes a realidade, que geram emoções que são aflitivas e que acabam interferindo nas habilidades de tomada de decisão, nas habilidades de olhar para a coisa um pouco mais funcional e de todas as consequências que isso acaba acontecendo. O que acontece? Geralmente, os nossos pensamentos automáticos, eles têm um cunho negativo. Um cunho um pouco mais como se fosse um julgamento, né? E acabam tendo essa carga negativa da coisa. A não ser em alguns quadros muito específicos. Se o indivíduo tem transtorno bipolar e ele está em um episódio maníaco, ou hipomaníaco, ou se ele tem um transtorno da personalidade narcisista, ou se ele está sob efeito de alguma substância psicoativa. Então, existem algumas situações que os pacientes também podem distorcer a realidade, não para o negativo, e sim para o positivo, mas por conta de um quadro psicopatológico. Mas, no geral, nós temos a tendência de ter pensamentos automáticos que são depreciativos, que são negativos, tá legal? E aí, uma característica também do PA, eles são pensamentos breves. Eles não são uma história, tipo, ai, nossa, que coisa maravilhosa. Não. Eles são incisivos, eles são rápidos, eles são breves. Porque, lembram, eles acontecem automaticamente, involuntariamente. Então, é sempre assim, nossa, que burra que eu sou, que incompetente que eu sou, que idiota que é essa pessoa, que não sei o quê. Eles são pensamentos muito diretivos. E o paciente, ele costuma estar mais atento da emoção que ele sente do que do pensamento que ele propriamente teve. Então, por exemplo,
Quando a gente discute com o paciente, a gente acaba dando um passo a mais para a emoção, explicando o que é emoção. Emoção é ansiedade, é tristeza, é raiva, né? Todas as emoções básicas que o ser humano tem, as emoções mais complexas, porque as emoções ficam um radar mais fácil para ele entender que ele teve um pensamento automático. Então, uma das formas que a gente utiliza para fazer com que o paciente identifique o que ele pensou é assim: fique atento ao seu humor. Quando você perceber que o seu humor mudou, você vai parar e se perguntar: o que passou na minha cabeça agora? Então, se eu fiquei triste, do nada, eu vou parar e me perguntar: o que passou na minha cabeça agora? O que eu pensei agora que fez com que eu ficasse triste? Vamos imaginar que vocês fiquem tristes agora. E aí vocês vão parar e falar: mas o que eu pensei para ter me deixado triste? Ah, eu pensei naquela situação que eu realmente tirei uma nota ruim, e aí eu lembrei que talvez não seja muito boa, e darará. Então, sempre existe um pensamento que vai preceder essa emoção, e essa emoção é mais fácil para o paciente iniciante reconhecer, tá? E identificar aquilo que passou pela cabeça dele, mas ele só vai conseguir fazer isso depois que você, terapeuta, explicar minuciosamente para ele o que são pensamentos automáticos. Se você não explicar, ou vou dar até um passo para trás, se não estiver claro para você, terapeuta, o que são PAs, vai ficar muito difícil para você explicar para o seu paciente e vai ficar muito difícil para o seu paciente entender e fazer essa intervenção dar certo, tá bom? Geralmente, como eu falei para vocês, né, eles vêm de uma forma abreviada. Eu sou um burro, eu sou incompetente, eu sou um fracasso, eu sou uma vergonha, eu sou péssimo, eu nunca sou bom o suficiente. Era o meu lembrete para colocar aqui o formulário para vocês da lista de presença. Peraí que a gente já volta. Ó, tô colocando aqui um link, pessoal, no bate-papo, tá? Esse link é o que vocês vão entrar para colocar o nome de vocês na lista de presença. Se eu não fizesse esse lembrete no meu celular, eu não ia lembrar de mandar, e aí ia ficar sem mandar. Mas pronto, já mandei. Organizada é meu sobrenome, é verdade. Sou mesmo, quem me conhece sabe. Odeio essa frase. Quem me conhece sabe que eu sou não sei o quê, mas é verdade, sou organizada sou um pouco. Então, sempre vai vir dessa forma mais abreviada. E uma das coisas que é importante, não necessariamente ele vem a nível verbal, sabe? De coisas que você pensa envolvendo uma palavra. Por exemplo, eu sou um burro, eu sou um incompetente, eu sou um fracasso. Às vezes, esses pensamentos automáticos, eles podem vir, inclusive, como uma imagem que vem na sua cabeça e que retrate algo disfuncional ou distorcido sobre você mesmo. E aí, o que a gente faz? Isso aqui é super importante para vocês. Quem está anotando, grifem isso e escrevam isso, porque isso também é um beabá da terapia cognitiva e nós precisamos saber para saber explicar para os nossos pacientes. Nós avaliamos os pensamentos automáticos de acordo com a validade desse pensamento automático, ou seja, o quão válido ele é, e também avaliamos de acordo com a utilidade desse pensamento automático, ou seja, o quão útil é pensar sobre isso. Tá bom? O mais comum é aquele pensamento distorcido, que é um pensamento que não tem validade, ou seja, ele é irreal, ele não faz parte da nossa realidade, tá? Então, por exemplo, eu pensar que eu sou burra porque eu tirei uma nota baixa em uma matéria só e nas outras eu fui bem. É um pensamento distorcido, porque não faz sentido nenhum eu imaginar que eu tenho algum comprometimento intelectual por ter tirado uma nota um pouco abaixo em uma disciplina, quando em todas eu consigo ter um bom rendimento, tá legal? Então é um pensamento que a gente distorce, que ele não é real. O distorcido é assim. O pensamento disfuncional é um pensamento que, prestem atenção, ele é real, eu não estou distorcendo, ele faz sentido, ele é real, mas não me ajuda em nada a pensar nele. Um dos exemplos que eu sempre costumo dar para as pessoas entenderem que eu acho que fica mais didático. Peraí. Um disfuncional. Imaginem que eu fui diagnosticada com uma doença grave. E aí, sei lá, fui diagnosticada com câncer de mama. E aí eu penso assim, nossa, vou ter que fazer quimioterapia, vou ter que fazer cirurgia, meu cabelo pode cair, eu vou ficar um pouco mais magra, não vou poder comer tudo que eu quero, talvez eu precise mudar de cidade para fazer meu tratamento, a minha imunidade vai cair, portanto eu não vou poder estar nos lugares que eu gostaria de estar. Enfim, várias coisas. Algum desses pensamentos eu estou distorcendo? Eu estou falando algo que é irreal, que não vai acontecer? Provavelmente, esses são passos que naturalmente eu tenha que lidar durante o meu processo de doença, certo? Mas pensar de maneira ruminativa, de maneira intensa e de maneira desmedida, né, sem um controle adequado, em tudo isso que eu falei, meu cabelo vai cair. O que isso vai me ajudar? No que isso vai somar? No que isso vai me tornar uma pessoa mais funcional? Provavelmente só vai me deixar mais ansiosa, provavelmente só vai me deixar insegura e apreensiva. Ele é disfuncional, ele não me ajuda. É um pensamento que é real, mas é um pensamento que não é funcional para mim, não resolve o meu problema, não adianta nada eu pensar sobre isso agora, porque isso não vai me ajudar, entende? O distorcido é quando ele não é real, pronto, distorci alguma coisa. O disfuncional é quando ele é real, mas ele não vai te ajudar, não vai mudar em nada na minha vida positivamente se eu ficar ruminando todos esses pensamentos que eu falei para vocês se eu estiver nessa situação, certo?
Um exemplo aqui de um pensamento que é preciso, mas a conclusão é distorcida. Por exemplo, eu não fiz o que eu prometi para o meu amigo, então eu sou uma péssima pessoa. Eu não fiz o que eu prometi, é certo, tá correto. Mas isso não diz que eu sou uma péssima pessoa. A conclusão é distorcida. Um pensamento que é preciso, mas ele é disfuncional. Então, enquanto eu estou estudando, eu fico pensando assim: nossa, eu vou levar horas para terminar isso. Tem muitas páginas, eu vou ficar acordada até mais tarde. Deixa eu ver quantas páginas faltam. O que isso vai fazer? Talvez realmente seja verdade, talvez realmente você precise estudar, talvez realmente vai demorar muito, porque tem muita coisa. Mas ficar pensando isso durante o processo do estudo só vai fazer com que você fique mais ansioso, diminua a sua concentração e realmente demore mais para conseguir estudar. Entendem? Então, a gente precisa entender que o pensamento ele pode ser distorcido ou ele pode ser disfuncional. E são nessas duas características principais que nós, terapeutas cognitivos, vamos atuar de maneira essencial no tratamento. Tamires, terapia cognitiva é só isso? Não, meus amores, não é só isso. É muito mais coisa, é muito mais complexo, mas é por aí que a gente começa a inserir o paciente dentro do modelo, tá bom? Se isso aqui for difícil para vocês, eu preciso dizer que vocês vão ter que sentar, vocês terapeutas cognitivos que estão aqui, vocês vão ter que sentar, vão ter que pegar livro, vão ter que estudar, vão ter que ler, porque isso precisa ser muito claro, tá bom? Porque é uma das coisas mais essenciais que nós, como terapeutas cognitivos comportamentais, desenvolvemos com os nossos pacientes, tá bom? Então, saber identificar um pensamento, saber avaliar um pensamento e saber responder a esse PA é o que pode produzir uma alteração da emoção, ou seja, eu posso sentir uma emoção mais agradável e, consequentemente, me comportar de uma maneira mais funcional e de uma maneira mais significativa mesmo, né? Que seja mais adaptativa, era essa a palavra. E aí, como que a gente explica os pensamentos automáticos para o paciente? Primeira coisa, a gente precisa treinar o paciente para identificar os PAs. A gente não vai jogar a informação e simplesmente se vira. Jamais. Nós precisamos sentar e explicar, usar de todos os exemplos possíveis, né? Explicar de uma maneira clara tudo isso que envolve o que eu já falei para vocês até aqui. Inclusive, vocês podem explicar dessa forma para os pacientes de vocês. Uma das frases que a gente utiliza, né? Uma das explicações que a gente utiliza, é essa que eu deixei até no roteiro para vocês, né? O que a gente pensa vai influenciar em como a gente vai se sentir. Só que às vezes o que a gente pensa não tá certo. Ou às vezes ele tá só uma parte certo. E é exatamente nisso que a gente precisa estar atento, porque nós tomamos isso como verdadeiro e simplesmente sentimos todas as consequências que isso pode nos trazer, tá legal? E aí, como que a gente obtém esses pensamentos automáticos? Como que a gente capta isso durante as sessões? Então, imaginem que é muito difícil no começo, por mais que essa seja a parte mais superficial da TCC, é uma parte difícil para o terapeuta iniciante, sim. E eu me incluía dentro disso. No momento que eu comecei a fazer supervisão, no quinto ano da faculdade e tal, às vezes eu estava relatando, né, para a supervisora o que a paciente tinha trazido, e às vezes ela falava: e qual foi o pensamento automático que a sua paciente teve? Aí eu falava: pensamento automático? Pensamento automático? Era muito difícil para mim no começo. Porque às vezes nós não temos a nossa escuta muito bem acurada, e às vezes a gente deixa passar, muitas vezes até por falta de técnica mesmo, tá? Então, se sintam acolhidos, que por mais que pareça simples, na hora que a gente começa a atender e a gente recebe o paciente, principalmente porque nós também já ficamos um pouco mais ansiosos, que a gente pode deixar passar, tá bom? Não tenham isso como uma regra assim: eu preciso chegar no quinto ano e saber todos os pensamentos automáticos do meu paciente. E calma, é difícil, é um processo, e quanto mais habilidade clínica vocês tiverem, quanto mais supervisão vocês fizerem, quanto mais vocês atenderem, mais acurada essa habilidade terapêutica estará, tá bom? E aí existem algumas fórmulas que a gente consegue estar mais atento a qual será o pensamento automático do nosso paciente dentro da sessão e de como ele nos apresenta. Então, por exemplo, às vezes a gente percebe que o humor do paciente mudou na sessão, ou que ele mudou a expressão, ou que, é que agora nos atendimentos online isso fica um pouco comprometido, mas às vezes o paciente senta de uma forma diferente na poltrona, você está discutindo algo e ele dá uma mudada assim de posição, ou às vezes o olhar. Esses indícios, né, que o paciente tem, podem favorecer o terapeuta perceber essa mudança de afeto, perceber essa mudança ali emocional que o paciente pode apresentar por conta da expressão dele, e nós mesmos podemos questioná-los. Eu percebi que você ficou um pouco incomodado, e eu gostaria de saber o que você pensou a respeito do que a gente está discutindo. Você consegue identificar o que pode ter te deixado assim? Então, às vezes, por alguns sinais que o paciente pode nos dar, nós podemos abordar essa mudança dentro da relação terapêutica, tá? Dentro do processo da terapia. Uma outra forma de obter um pensamento automático, quando a gente discute uma situação específica. Então, imagina que o paciente fala assim: nossa, essa semana eu fiquei muito irritada porque, sei lá, a minha personal desmarcou comigo e eu estava super animada em fazer aula aquele dia.
E eu fiquei irritada porque ela desmarcou. Aí você vai solicitar uma descrição mais detalhada dessa situação. E você pode dizer, bom, então a situação era, a sua personal desmarcou a aula, sendo que você estava empolgada para fazê-lo. E aí você se sentiu irritada por ela ter desmarcado a sessão, certo? Certo. O que você acha que você pensou a respeito dessa situação que fez com que você ficasse tão irritada? Onde já se viu, ela não pode desmarcar desse jeito, ela é uma irresponsável, ela é isso, bariri, barará, pode falar milhões de pensamentos automáticos. E aí você anota. E o que você fez nessa situação? Ah, eu mandei um WhatsApp para ela falando que eu estava bem insatisfeita com tantos desmarques assim. Então, aí o paciente traz uma situação, pode ter acontecido durante a semana, só que eles costumam trazer a situação e como eles se sentiram, né? E aí o terapeuta pede para descrever essa situação detalhada, para que aí a gente possa coletar os pensamentos automáticos envolvidos nela, tá bom? Outra coisa é identificar esses pensamentos complementares, quando a gente continua questionando o paciente, não somente sobre o que ele pensa sobre a situação, mas incluindo como ele reagiu à situação, como ele lidou com aquela situação, e aí a gente vai esmiuçando melhor, tá? Outra forma de obter o pensamento automático é identificando a situação problemática. Então, o terapeuta auxilia o paciente a determinar qual situação é mais ameaçadora e mais conflitante para ele, né? E aí a gente elimina determinado problema, determinada interpretação que pode estar distorcida e discutimos. Se você tivesse interpretado de outra forma, será que você se sentiria com tanta raiva assim? Será que você se sentiria tão incomodado assim? Ah, talvez eu me sentiria incomodado, mas não da forma como eu fiquei. Ah, talvez eu sentiria um pouco menos incomodado. E aí a gente começa a discutir nesse sentido, tá bom? Aí a gente precisa distinguir os pensamentos automáticos que são úteis daqueles que são menos úteis, porque lembram, gente, não quer dizer que um pensamento automático é pensar positivo, não é isso. O pensamento automático de maneira adequada e funcional é aquele que eu avalio como o mais próximo da realidade possível, aquele mais neutro possível, tá legal? E se às vezes realmente for uma situação que eu interprete que ela é problemática e porque ela realmente é. Mas aí, se eu tenho uma interpretação de uma situação problemática que acaba sendo um pouco desagradável para o indivíduo, olhar para isso de maneira neutra me deixa mais munido de ferramentas para lidar com ela de uma maneira mais funcional, para lidar com essa situação de uma maneira mais adaptativa, de uma maneira mais adequada, certo? Outra forma da gente entender e obter os pensamentos automáticos é muitas vezes quando o paciente traz isso implícito no discurso. Às vezes ele está te dizendo alguma coisa e aí ele fala, nossa, mas aí eu pensei, onde já se viu isso? E aí ele dá o pensamento automático implícito no discurso. E aí você pode dizer, você reconhece que o que você me disse pode ser um pensamento automático que você teve nessa situação? É uma das formas. E os pensamentos telegráficos ou em forma de pergunta, que acontece muito, e que é quando o paciente, ele fala, você pergunta para ele, um dos que mais acontecem, tá? Principalmente nos pacientes mais jovens. O que você pensou naquela situação? Aí a pessoa fala assim, eu pensei, mano. Aí você fala, não, calma lá. Esse mano tem qual significado? Porque, eu não sei se vocês já viram, tem até uma tabelinha, né? O mano de surpresa, o mano de decepção, o mano de não sei o quê. E aí você fala, qual era o significado desse mano? Era tipo, mano, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu não acredito que vai ser dessa forma. Ou seja lá, qualquer que for o pensamento automático que a pessoa teve. Então, às vezes você pode questionar o paciente a respeito do pensamento que ele teve e ele te dá uma palavra ou uma expressão, ou ele dizer assim, eu pensei, aí você vai, o pensamento automático não é, o que significa esse Tipo, nó, que desgosto, que ruim, que dramático. E aí a gente investiga esses pensamentos telegráficos. Mais humano é o que costuma aparecer bastante, principalmente quem atende aí adolescentes, né, um público mais jovem, das gírias, e aí a gente precisa entender, tá, mas qual é a tradução desse mano? Porque mano pode ter vários significados, dependendo da entonação que você dá a ele. E aí, essas são as formas de identificar um pensamento automático. Saber quais são, quais acontecem, quais aparecem, tá legal? E aí, como que a gente faz a avaliação desses pensamentos automáticos, né? Então, quando eu foco na discussão de discutir um TA que o paciente me trouxe, eu sempre preciso propor para o paciente essa reflexão. O que você sentiu quando você pensou dessa forma, né? E o que você fez depois de você ter esse pensamento? Qual foi a consequência de você pensar e interpretar dessa forma? Certo? Descobrir mais situações associadas a esse pensamento automático. Então, por exemplo, você me disse que você se sente uma burra quando você tira uma nota baixa. Em qual outra situação você também pensa que você é uma burra, por exemplo? Quando eu entrego um relatório no meu trabalho e meu chefe encontra algum erro, quando eu não consigo ajudar a minha irmã em alguma coisa que ela precisa, quando eu não consigo dar uma resposta numa discussão. E aí você começa a levantar quais outras situações esse paciente pensa da mesma forma que ele pensou, daquela maneira distorcida ou disfuncional, enquanto vocês discutiam. O quão frequente é esse tipo de pensamento? E, principalmente, o quanto esse pensamento te incomoda, o quanto ele gera prejuízo a você, tá bom? E aí, eu também preciso identificar a ampla gama de pensamentos que podem estar envolvidos também dentro da mesma situação. Porque em uma situação, gente, eu posso ter milhares de pensamentos automáticos. Milhares não, mas dezenas de pensamentos automáticos. Porque eles são rápidos, eles são breves, eles são simples e extremamente julgadores e que simplesmente a gente atribui que eles são verdadeiros e agimos como se eles fossem, de maneira automática. Por isso que é pensamento automático, ok?
E aí, como a gente começa a partir do momento, tá bom, identifiquei, sei que eu penso isso às vezes, sei que isso é frequente, sei que isso costuma acontecer numa intensidade X que me deixa desconfortável. A gente precisa desenvolver algumas habilidades de questionar esses pensamentos. E isso, gente, eu queria até deixar de exercício para vocês fazerem, tá bom? Então, por exemplo, percebi que o meu humor mudou. Percebi que eu fiquei triste, percebi que eu fiquei ansiosa, percebi que eu fiquei brava, percebi que eu fiquei, sei lá, angustiada. Seja qual for a emoção que vocês sentiram. O que passou na minha cabeça agora? Que fez com que eu ficasse assim. E aí, depois que vocês identificarem isso, o que passou na minha cabeça agora para que eu ficasse assim, questionem isso que vocês identificaram de pensamento. Quais são as evidências de que eu realmente sou um incompetente? O que eu tenho de evidência, gente, e evidência não é uma coisa que eu acho, evidência é o que eu tenho de concreto. O que eu tenho de concreto que favoreça que eu pense desse jeito. O que existe de coisas que apoiam essa minha ideia? Quais são as coisas que fazem eu pensar isso sobre mim? Quais são as coisas que podem ir contra essa ideia? Que vão contra isso que eu pensei, que não me validam? Existe uma aplicação alternativa, uma explicação alternativa, diferente da que eu pensei agora? Eu posso pensar, puxa, eu não sou tão incompetente assim, talvez eu fui um pouco descuidada, ou talvez eu fui um pouco desajustada, e não incompetente. Entende esse diálogo interno que precisa acontecer? E é isso que a gente precisa desenvolver com o paciente. Outra pergunta: qual é o pior que poderia acontecer, se isso fosse verdade? Eu poderia suportar isso de pior? E aí eu penso por outro lado, e o que de melhor poderia acontecer? Dentro de pior e de melhor, qual seria o resultado mais realista? O resultado mais provável que aconteça? E aí eu sigo questionando. Qual é o efeito da minha crença no meu pensamento automático? Então, se eu já sei as minhas crenças, aí é para quem já está um pouco mais avançado na TCC, se eu sei que eu tenho uma crença importante de fracasso, e aí eu estou me olhando como incompetente, como fracassado, eu posso dizer, puxa, realmente tem uma grande influência, porque eu tenho um fator de crença importante que realmente me faça acreditar que eu sou um fracasso. O que eu deveria fazer em relação a isso? E aí uma pergunta que ela pode abrir várias coisas, né? O que eu diria para um amigo se ele estivesse na mesma situação e pensasse a mesma coisa que eu pensei sobre mim? Será que eu validaria ele e falaria que ele realmente é um incompetente? Que ele realmente é um burro? Que ele realmente é isso? Ou seja lá qual for o pensamento que a pessoa teve? Imaginem que é como se a gente pegasse, sabe, filtro, gente? Imagina que você pega uma água suja, você vai passar num filtro. E esse filtro é composto por todas essas perguntas. E você vai passar esse pensamento automático nesse crivo de perguntas. A probabilidade de você chegar numa conclusão de que talvez ele esteja distorcido ou disfuncional e que existe uma forma melhor de interpretar aquela situação é muito grande, tá legal? Só que para isso acontecer, para esse efeito acontecer, o terapeuta precisa ser muito claro com o paciente e precisa ensinar isso de uma maneira didática. Porque lembrem, quem participou do primeiro workshop, eu falei sobre isso. A terapia cognitiva, ela visa desenvolver no paciente técnicas e habilidades para que ele mesmo, em algum momento, consiga lidar com os problemas dele. Se ele consegue analisar e, prestem atenção, pensar sobre os pensamentos deles, já é metade do caminho andado dentro desse processo. E essas perguntas que a gente faz, esse crivo do filtro que vai passando o pensamento, é o que a gente chama de questões socráticas, de questionamento socrático, que é quando a gente vai questionando, questionando e questionando, e a partir das questões o indivíduo chega sozinho a uma conclusão, né? Isso nada mais é do que o que a gente pode conhecer de pensamento, de questionamento socrático. Podem ir mandando as dúvidas de vocês, depois eu vou ler todas, tá? E aí, durante todo esse processo de avaliação de pensamentos automáticos, a gente deve sempre se lembrar de questionar o quão útil ele é, quão esse pensamento é útil, e o quanto esse pensamento é efetivo, ele é real. Se o paciente ainda tem uma dificuldade de mudar esse pensamento, de mudar não, de pensar de maneira alternativa, se ele tem uma dificuldade em enxergar outras possibilidades além daquela com a qual ele interpreta, o terapeuta precisa mudar o foco da intervenção, entender aonde ele precisa mudar, porque talvez não esteja sendo efetivo, ou esse paciente precisa de uma reestruturação cognitiva ali, que vai depender da gente organizar melhor as crenças dele, e isso esteja impedindo que ele tenha pensamentos mais funcionais, tá bom? Bom, técnicas para a gente fazer isso. Existem várias. Aqui eu já falei algumas para vocês, mas uma das que é beabá, gente, assim, beabá mesmo, é o registro de pensamentos disfuncionais e distorcidos, que é o que a gente conhece como RPD, tá legal? O RPD, ele nada mais é do que um recurso gráfico que o paciente pode utilizar como uma estratégia de automonitoramento. Então, a partir do momento que eu discuti com ele em sessão, que eu expliquei o que são pensamentos automáticos, que eu dei vários exemplos, que eu pedi para ele selecionar uma situação durante a semana e destrinchei essa situação com ele em sessão, identificamos pensamentos, ele sabe o que é um pensamento diferente de uma emoção, ele tá craque nisso, a gente pede para que esse automonitoramento seja feito. É com todo mundo, Tamires? Não. O RPD, assim como qualquer outra técnica, não são obrigatórios nos processos terapêuticos, mas eles são ferramentas que comumente a gente utiliza, tá bom? O RPD... Gente, eu tinha programado de acabar às 7h30. Vou passar um tempinho, porque eu fico querendo trazer tanto conteúdo para vocês que eu acabo me deixando passar aqui no tempo, mas uns 10 minutinhos a gente já termina, espero.
O RPD é o que vai ajudar o paciente a responder de maneira mais efetiva a esses pensamentos, tanto disfuncionais, que são aqueles que não servem para nada, são reais, mas não servem, e aqueles distorcidos, que são aqueles que a gente mudou totalmente um dado de realidade. E aí vocês podem olhar no roteiro que eu mandei para vocês, é uma tabela simples, com 4 colunas. Esse é o RPD simples. Então lá tem a situação, tem o pensamento, a emoção e o comportamento. Isso você vai solicitar como plano de ação, que é o que a gente chama de tarefa de casa na terapia cognitiva, depois de ter feito todo esse processo do paciente, ele tá craque, tá? Cuidado com o momento que vocês pedem RPD. RPD é um recurso terapêutico que precisa ser implementado no momento adequado, porque senão isso pode gerar resistência, você pode reforçar ainda mais a crença do seu paciente que ele não dá conta de fazer as coisas. Então fiquem atentos a isso. Tem que ter, como terapeuta, uma ideia muito bem estabelecida de que está claro para ele. Então você vai solicitar que ele anote nesse papel todas as vezes que ele perceber que o humor dele mudou. Então você vai dizer para ele, pode levar ou anotar no celular, tem até um aplicativo que se chama Cogni, se vocês quiserem baixar, que vocês podem ir anotando, é um RPD no celular, né? E tem paciente que prefere escrever e tá tudo bem. Então você vai dizer, a partir do momento que seu humor mudou, você vai identificar o que estava acontecendo, o que você pensou, como você se sentiu e qual foi seu comportamento. E aí o paciente anota todas essas situações, todos esses pensamentos e traz para a gente discutir durante a sessão. Mas como eu falei para vocês, algumas diretrizes precisam estar bem claras. Primeiro, o terapeuta, ele deve dominar o RPD. Se você, terapeuta cognitivo, não sabe usar a ferramenta, coleguinha, não faça. Porque vai dar ruim no processo terapêutico, vai ficar uma coisa um pouco mais complexa, porque aí você não vai saber orientar seu paciente direito e nem manejar as dúvidas dele, tá bom? Planejem o uso do RPD, identifiquem o momento correto. Tem paciente que na quarta sessão, tem paciente que na sétima, tem paciente que na segunda. Isso varia muito, tá? De paciente para paciente, demanda para demanda. A gente precisa avaliar individualmente. O terapeuta deve entender se o paciente realmente capta, e uma coisa importante, acredita no modelo cognitivo antes de introduzir o RPD. Porque a base da TCC, lá na primeira e segunda sessão, a gente mostrar para o paciente, explicar para ele como a terapia cognitiva entende as pessoas, como o modelo cognitivo funciona, nível de pensamentos, crenças, que vão influenciar em como ele se sente, como ele se comporta, etc, etc. Se isso para ele é meio que balela e ele não está muito entendendo ou muito acreditando nisso, o RPD não vai funcionar. Você precisa retomar a psicoeducação do modelo cognitivo. E o paciente precisa estar muito habilidoso para identificar esses pensamentos e essas emoções. Lembrando, você só vai inserir o RPD depois que ele já souber identificar o que é uma situação, o que é um pensamento, uma emoção e um comportamento. O paciente, ele precisa... Esse modelo aqui, primeiro que eu coloquei no material de vocês, é um modelo mais simples de RPD, tá? Então, é um modelo simprão mesmo, o basicão do negócio. Você só vai inserir aquele RPD mais elaborado depois que o seu paciente tiver, assim, craque nesse RPD básico, que é só colocar, tá bom? E aí, que eu vou falar dele já já. O terapeuta deve ter avaliado verbalmente pelo menos um PA importante e demonstrado ao paciente como esse pensamento influenciou no que ele sentiu e como ele se comportou e etc. Se o paciente falhar na tarefa de casa com o RPD, o terapeuta pode usar desta falha para identificar os pensamentos automáticos envolvidos nisso. Então, ele pode dizer assim, eu não fiz o RPD essa semana. Aí você pode questionar, sério, e por que você não fez? Porque eu achei que eu não ia dar conta, fiquei um pouco inseguro, queria que você me explicasse de novo. Entendi. Então, você está dizendo para mim que, na situação, ter de fazer o RPD, você provavelmente pensou que você não daria conta, a sua emoção foi ficar inseguro e o seu comportamento foi não tentar fazer o RPD? Talvez tenha sido isso. Dessa situação dele não ter feito, já deu ali a primeira linha para você discutir com ele em sessão. E discutir também quais seriam as técnicas de resolução de problemas para que ele reconhecesse e se movimentasse de uma maneira diferente e se motivasse até, eu não gosto dessa palavra, parece muito uma coisa além de TC, mas desenvolvesse esse interesse do paciente em realmente executar, porque é importante esse automonitoramento, ele é a base do sucesso da terapia. Tamires, tô aqui na supervisão, meu paciente está super adaptado ao RPD, está super sabendo o que é pensamento, emoção, comportamento, registrando tudo. Podemos usar o RPD mais elaborado? Podemos usar o RPD mais elaborado. E aí ele tem um pouquinho mais de informações. Então eu tenho a data e a hora também tá aí que eu deixei no material de vocês. A situação, então tá ali. Que situação real, ou fluxo de pensamentos, devaneios, recordações levaram você a ter uma situação desagradável, a ter uma emoção desagradável? Por quê, gente? A situação não necessariamente ela é física, não necessariamente ela tá acontecendo. Às vezes a situação eu estava deitada no sofá e me lembrei que eu não fiz o que eu tinha me proposto a fazer. Sei lá, me lembrei que eu esqueci de fazer algo. A situação é essa, né? A situação não é eu estava no sofá. Não, eu estava no sofá e me lembrei que eu esqueci de fazer alguma coisa. Então foi um fluxo de pensamento que estava envolvido ali naquela situação que me gerou falar, puxa, como eu sou irresponsável, eu deveria ter feito isso, e agora eu vou ficar atrasada, e aí as coisas não vão dar certo mais, e aí eu posso ficar apreensiva, insegura, ansiosa, e o meu comportamento pode ser, e agora, tentar fazer as coisas de qualquer jeito, ou tentar, sei lá, qualquer que fosse ali as consequências desse pensamento. Depois eu anoto os meus pensamentos automáticos,
que foram: quais os pensamentos que passaram na minha cabeça? O quanto eu acredito nesses pensamentos? Tá, o quanto eu acredito que eu sou burra? De 0 a 10, 9, 8. E aí eu graduo. Pode ser de 0 a 10, aqui tá de 0 a 100. A emoção. Que emoção eu senti? Fiquei com raiva, fiquei triste. De 0 a 10, quanto eu fiquei com raiva? Quanto eu fiquei triste? E as conclusões. Quais são as suas respostas racionais ao seu pensamento automático? Então, qual poderia ser uma resposta que eu confrontaria aquilo que eu pensei? Ah, não quer dizer que eu sou burra, não quer dizer que eu sou irresponsável. Talvez eu tenha tido um dia muito mais sobrecarregado. Ou talvez eu não lembrei de fazer isso porque eu estava concentrada em outras coisas. Ou talvez eu não lembrei de fazer isso porque eu realmente não lembrei, né? Então, tudo bem. E aí a gente costuma utilizar essas perguntas aqui debaixo do RPD como uma forma de compor uma resposta mais racional ao pensamento automático, que são aquelas perguntas que eu falei para vocês do questionamento socrático. Quais são as evidências que eu tenho de que esse PA é verdadeiro? Quais são as evidências que eu tenho de que ele pode ser falso? Existe uma explicação alternativa? O que de pior poderia acontecer? E aí eu passo no filtro para eu ter uma resposta alternativa. E aí eu venho para o resultado. Depois que eu dou essa resposta alternativa, eu pergunto: o quanto eu realmente acredito naqueles pensamentos automáticos que eu coloquei antes? E que emoção eu sinto agora, diante dessa interpretação mais realista? Qual é a intensidade disso? E o que eu fiz ou faria nessa situação remodelada? Entendem? Então, o primeiro RPD ele é só de registro. O paciente só vai registrar e você vai fazer tudo isso aqui que eu falei para vocês agora em sessão com ele. Esse segundo RPD é quando ele mesmo já registra e ele mesmo já passa no filtro, já faz esses critérios e já tenta chegar a uma resposta mais adaptativa. Tá legal? Então, eu identifico uma situação-problema, ajudo o paciente a identificar os PAs e as emoções associadas, tudo isso partindo de um questionamento verbal em sessão, para que ele depois consiga, como tarefa de casa, como plano de ação, aplicar isso na rotina dele, tá bom? Para a gente já ir caminhando para o fim e eu responder as dúvidas de vocês aqui. Quando que o RPD não é suficientemente útil? Então, às vezes, não vai funcionar. E, gente, uma coisa, pacientes com toque, pacientes extremamente obsessivos, o RPD pode ser um tiro no pé. Não costuma funcionar, porque ele costuma gerar mais ansiedade, mais obsessividade, do que, de fato, uma possibilidade de análise e correção de interpretações. Então, já teve situação de pacientes de colegas que tinham toque, extremamente obsessivos, que ela passou um RPD, e esse paciente veio, tipo, aquelas cartas que tinha quilômetros, que a gente mandava para Sandy, lembra, naquela época? Inteira. RPDs, assim, páginas e páginas e páginas, e que gerou um sofrimento homérico para o paciente, ao invés de uma intervenção que fosse um pouco terapêutica. Então, pacientes com toque, fiquem atentos que talvez o RPD pode não ser a melhor técnica, e existem outras técnicas que a gente pode utilizar como um recurso de questionar pensamentos automáticos, tá bom? Uma coisa, não super enfatizem o RPD, porque às vezes o paciente vai falhar, às vezes ele vai fazer na super boa vontade e vai trazer um negócio errado para você. E se você der uma ênfase, uau, tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito, isso é o que vai resolver todos os seus problemas, não pode ter uma consequência muito positiva, tá? O terapeuta vai ajudar o paciente a evitar esses PAs autocríticos, a evitar essa crítica à própria terapia, ou ao próprio terapeuta, ou à própria atividade, porque às vezes o paciente pode ter pensamento automático relacionado à própria questão do RPD. E aí, como eu falei para vocês na falha da tarefa, isso pode ser discutido no setting terapêutico, em contexto terapêutico, tá bom? E, para pacientes específicos, né, explicar de maneira mais particular, de acordo com a dificuldade que eles tenham na execução. Então, às vezes, você vai dar um RPD só de emoção para o paciente, para que ele saiba identificar a situação e a emoção. Depois você pode evoluir. Então, dependendo de como esse paciente é, a gente vai adaptando a técnica, obviamente, tá bom? E existem alguns meios também adicionais de responder aos PAs, que a gente, depois que o paciente está nesse movimento de RPD, ele pode fazer mentalmente um RPD. Às vezes ele nem vai precisar mais anotar para você. Ele vai chegar na sessão e vai falar a situação, o pensamento, a emoção, o comportamento, e quais foram as respostas alternativas e o que isso gerou, né? Outra coisa que a gente pode utilizar, ler RPDs antigos, né? E fazer essa comparação diante disso, modificar a versão do RPD, fazer isso de uma forma adaptada, utilizar cartões de enfrentamento, né, no final, para que isso seja que seja explicando como faz um RPD, que seja direcionando o paciente para qual momento ele vai preencher o RPD, e aí a gente vai adaptar e personalizar de acordo com cada processo terapêutico. De novo, isso é a ponta da ponta da ponta do iceberg, tá bom? Terapia cognitiva não é só isso, mas esse é o começo, tá bom? Então, eu não queria que vocês saíssem daqui com uma ideia simplista da TC. Ah, é só pensar diferente. Ah, é só mudar o pensamento automático. Não. Porque é um processo difícil para o paciente e também para o terapeuta iniciante, porque não quer dizer que vai estar tão claro assim para quem está começando a atender, tá legal? É um processo que a gente vai construindo juntos. E esse é um dos primeiros passos. Então, fazer terapia cognitiva, quem já fez terapia aqui, quem ainda é estudante e não teve contato com a abordagem, provavelmente vocês já fizeram algum RPD, provavelmente vocês já pensaram sobre os pensamentos de vocês, e a proposta é exatamente essa. Pensar sobre o que eu tenho pensado. Pensar sobre os meus pensamentos. Esse é o primeiro passo dentro da terapia cognitiva, onde ela convida o paciente a refletir sobre as reflexões que ele tem sobre as coisas, sobre a interpretação que ele faz sobre as coisas. E não é simplesmente mudar a chavinha e pensar positivo, tá legal? Deixa eu ver aqui se vocês mandaram alguma dúvida.
Eu vou colocar de novo o formulário, tá, gente? Para quem não preencheu, para receber o certificado. Mandei aí agora de novo. E aí, assim que terminar a aula, fecha o formulário. Quem não preencheu vai ficar sem o certificado. É verdade, né, Bruno? Eu dando exemplo aqui de, não sei qual foi meu pensamento automático na supervisão. Até porque, às vezes, a gente chega no quinto ano e não atende o paciente, né? A gente chega no quinto ano e dá de cara com uma pandemia. Enfim, mas estamos aí na torcida para que isso se reorganize para o próximo semestre. Para vocês testarem sobre isso. Puxa, que legal. O Júlio falou que lá na faculdade eles começam com atendimento no 7º até o 10º, com a abordagem de escolha. E na sexta tem visitas. Que bacana. Obrigada, Bia. O RPD, falamos sobre ele. O José, lendo bastante sobre a TC. Sim, demanda muita atenção e treinamento da nossa parte. E se nós não estamos atentos, né, e inseridos no processo, realmente foi muito difícil de fazer a coisa acontecer e ter um resultado positivo na terapia. Obrigada, Iago, Débora. Gente, como eu falei, eu nunca fiz transmissão aqui no YouTube. Tô até assim, abismada que deu certo, porque sempre que eu tento fazer alguma coisa, dá alguma coisa errada, né? Ontem a gente foi fazer a live, o negócio não fluía, mas aqui eu acho que deu. Então eu não sei se na hora que eu encerrar vai ficar salvo, mas eu vou, se tiver esse recurso eu vou tentar. Mas não garanto que eu vou conseguir, porque as coisas são um pouco complicadas aqui. Obrigada, Lucas, dos exemplos. Como escolher qual PA questionar? A gente pode utilizar como critério aquele que seja mais desconfortável para o paciente, aquele que gere emoções mais desagradáveis para o paciente, ou aquele que costuma ser mais recorrente, e isso vai variar muito de processo para processo terapêutico. Obrigada, Letícia, dos exemplos. Às vezes eu dou umas viajadas nos exemplos, mas funciona. As crenças centrais são os esquemas, ou os esquemas estão numa camada mais inferior? Júlio, existem autores que utilizam a mesma nomenclatura de esquema e crença, mas a crença do Beck é diferente do esquema do Jung, tá? Quando a gente acaba estudando a terapia do esquema, a gente entende que existem esquemas iniciais desadaptativos que são diferentes um pouco da perspectiva de crença central. E aí é quando há uma flexibilização dessa teoria clássica da TCC. Mas, até isso, existem autores que podem falar tanto crenças quanto esquemas e utilizarem a nomenclatura para todas. Mas esquema para Jung é uma coisa e crença para Beck é outra. Uma pessoa sem filtro seria um PA? Ela pensou e falou na hora, com emoção, na situação, etc. Não é a pessoa que é um PA. A pessoa tem pensamentos automáticos. Tá legal? Gente, o livro Judite, que é o básico do básico. Tem também aquele livro do Jesse Wright, Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Também é bem bacana e ajuda bastante aí os terapeutas iniciantes. Tá mesmo, Pedro. Tá bem melhor que o Zoom. Ai, disseram que vai ficar salvo. Que beleza. Saudades, Mari. Qual a diferença da TCC para TC? Ou é a mesma coisa? Terapia cognitivo-comportamental ou terapia cognitiva, tudo tá no mesmo bolo, é a mesma coisa. Cognitivo-comportamental, porque a gente utiliza tanto técnicas cognitivas como técnicas comportamentais, tá legal? Quando a gente coloca nessa perspectiva de onda, a primeira onda em TCC foi a onda comportamental. A segunda onda em TCC foi a onda cognitivista, essa que a gente está discutindo hoje, Beckiana, nível de pensamentos e etc. E a terceira onda, que é a mais atual, se referem a técnicas que são mais integrativas. Então, aí a gente discute terapia do esquema, DBT, a ACT e várias outras que estão aí, tá bom? Então tá tudo no mesmo bolo. É mais de costume mesmo. Ótimo, que bom. Um beijo, Ana, o Bruno. Quando o paciente sempre responde, eu não sei, eu não lembro, a pergunta que passou na cabeça naquele momento, a gente insiste ou deixa para outro momento? Aí a gente precisa entender se ele realmente não sabe, porque ele não entendeu, e aí você vai investigar se é isso, e vai retomar toda a explicação, usar exemplos diferentes, coisas diferentes para ele abstrair a ideia e entender, e se ele assegurar que ele entendeu, provavelmente não será mais uma justificativa, ou esse eu não sei se expressa como uma característica de resistência dentro da relação terapêutica. Não é que eu não sei, é que eu não quero falar, ou que eu não tô a fim de pensar, ou porque eu não tô acreditando muito nisso. E aí o clínico precisa estar atento se realmente ele não sabe ou se isso é um indicativo de resistência dentro do processo. Um beijo, Ed. Não sei, Pedro, mesmo porque eu não volto no segundo semestre, estarei de licença. Não estarei com vocês no segundo semestre. Mas, gente, então é isso. Tentei trazer aqui o máximo de coisas para a gente discutir. Lembrando, eu pretendo fazer uma vez por mês os workshops, que são esses de trocas aqui com vocês, para falar sobre coisas mais simples, mais básicas da TCC. E aí eu já tenho várias sugestões ali de vocês sobre isso, dos temas e tudo que a gente vai direcionar. Não sei quando será o próximo, esse é o último, na verdade nem teria, mas antes de sair agora para me preparar, para ter a Cecília, eu resolvi fazer mais um.
E assim que eu retornar às atividades, eu já vou vir com um calendário, com todos os temas dos próximos workshops, lembrando que serão temas básicos, e também com os temas já estruturados do nosso grupo de estudos. Nós temos um grupo de estudos em terapia cognitiva, tivemos aí várias pessoas que estão aqui, inclusive, que participaram do grupo de estudos, onde a gente discute coisas mais aprofundadas e mais direcionadas para a prática clínica, tá? Então, assim que eu voltar ativa, vou passar o conteúdo tanto dos workshops, com as datas, tudo bonitinho, e vou passar também as datas e os encontros do grupo de estudo de quem quiser se aprofundar nessa temática, que eu, particularmente, sou super suspeita, que é a terapia cognitiva. Tá legal? Um beijo, boa noite para vocês. Desculpem passar os minutinhos, mas espero que tenha sido bom para todo mundo e matar a saudade e me despedir, né, de vocês por enquanto. Mas lá no Instagram eu vou postando de vez em quando algumas coisinhas lá, tá bom? Um beijo, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam atentos lá. E lembrando que quem não participou do primeiro workshop, tem o link da gravação para vocês assistirem, que fala sobre uma introdução à terapia cognitivo-comportamental. Tá legal? Um beijo. Bom descanso, boas férias. Quem quiser estudar, estude. Quem quiser assistir série, assista. Quem quiser não fazer nada, não faça. Mas aproveitem o tempo de vocês da maneira que vocês julgarem melhor dentro da história de cada um. Tá bom? Um beijo, vou encerrar aqui e estou aqui orando para dar tudo certo e eu conseguir salvar o vídeo. Um beijo. Tchau.